Mas outras coisas que estão ali estão já no conto. Por exemplo, a história do camelo, né? A história, quer dizer, não naquela forma muitas vezes do diálogo, mas ele sucintamente ele exemplifica como que o velho, né? Como que o coronel humilhava o enfermeiro. E aí a Melanie desdobrou essa ideia ali num diálogo, né? Onde ele xinga o cara de camelo. E por sorte aconteceu uma coisa que foi muito engraçada, que quando a gente descobriu aquela casa ali onde a gente filmou, ela tinha aqueles afrescos ali com camelos assim na parede, que foi uma coisa incrível, assim, de uma coincidência absurda. A gente não pintou aquilo já estava lá. Em suma, então, quer dizer, a gente vira um jogo mesmo, né? A gente joga com esses elementos assim para trazer para o filme aquilo que a gente pode, que é rico, que enriquece. Aqui nós estamos diante de um grande dilema da adaptação cinematográfica. Nós vamos respeitar a poética cultural do objeto? Este livro foi concebido por um conjunto de valores do século XIX. Eu serei uma espécie de arqueólogo. Eu, o diretor. Eu vou ser um arqueólogo, tentar restaurar a atmosfera, os valores, as convicções, os padrões éticos, as noções culturais daquele tempo e resgatar com tanta fidelidade quanto for possível aquele universo, para que os meus espectadores comparem por si próprios os nossos valores de espectadores com os valores daquele homem Machado, daquele século XIX, ou eu vou interpretar, cineasta, vou interpretar para o leitor e produzir uma coisa já do século XX. Vou usar o Machado como um instrumento para eu criar e formular uma narrativa com os meus valores e os valores dos espectadores. Quando se abre um livro, alguém começa a falar. Este alguém depende da nossa percepção. Na verdade, ao abrir um livro, nós, os leitores, temos que produzir um significado. E nós dizemos para as páginas, fala, significa, diz alguma coisa. Só que essa alguma coisa depende muito da nossa percepção. Depende muito do nosso repertório. Sem dúvida que nós temos que perguntar diante de um texto como esse do Procópio. Claro, afinal de contas, esse texto dialoga com que discurso? Sempre um texto é versão de outro texto. No caso, é uma versão irônica, paródica, realista do Sermão da Montanha. Uma coisa incrível, não é? É um conto que fala da busca da felicidade terrena, que é a única que nós conhecemos. Há pessoas que querem a felicidade futura, que é a verdadeira. Mas o Machado não pensava assim. Eu quero uma felicidade circunstancial, uma felicidade precária, porém humana. Ninguém vai saber o que se passa na cabeça de um autor. Uma das coisas menos conceitualmente sustentável é dizer o que o autor quis dizer com isto. Nunca saberemos o que ele quis dizer. Nós saberemos o que o texto nos diz. Então você vê que o tempo todo ele diz, gente, não podemos acreditar nas verdades absolutas. Este conto pretende questionar o conceito de felicidade do cristianismo. Ou então, o mau uso que se faz do cristianismo. Isso é certo. E aí eu queria emendar isso, né, numa questão pro Mauro, que é essa, que acho que é impossível não perguntar, né? Sobre a escolha dos atores, né, sobre a brilhante, né, atuação dos dois. Eu queria que você falasse um pouco como foi o trabalho com os dois, principalmente com o saudoso Paulo Autran. A gente começou a pensar no elenco. Ela foi quem falou, Mauro, vamos chamar o Paulo Autran para fazer esse filme. E eu falei, você está louca, que Paulo Autran não vai topar fazer esse filme. Não adianta chamar, o cara, imagina a agenda dele, os trabalhos, o teatro e tudo. Mas o fato é que a gente ligou para o Paulo, e o Paulo veio fazer o filme, assim, ele topou, e acho que com certeza ele gostou da ideia de fazer o filme, né, de ser Machado, e gostou do roteiro. Fazer o filme com ele foi muito legal,
eu tive uma briguinha com ele durante o filme, porque ele teve uma hora que ele queria pirar um pouco demais. E eu falei, Paulo, mas não é, a gente não pode fazer isso, porque isso já dá uma dimensão diferente para o personagem. E aí ele ficou zangado comigo, assim, e falou, não, então vamos fazer tudo caretinha como o Mauro quer. E a gente foi por ali, porque o Paulo às vezes pirava um pouco mesmo, assim. Aquela cena, por exemplo, que ele dá aquelas pauladas no enfermeiro, né? Ele no final deu uma gargalhada, assim. E aquilo, eu fiquei com medo daquilo, falei, gente, esse velho, ele não é perverso, assim, ele é louco, ele está demenciando. Por isso que ele fez isso, né? A experiência foi tão bacana, assim, que o Paulo muitas vezes me ligou, ele falou uma vez isso para mim, não é qualquer diretor que tem, um Paulo Autran se oferecendo para trabalhar com ele. Eu realmente, assim, me doeu muito, muito, muito o fato de eu não ter conseguido fazer um outro filme com ele e continuado esse trabalho, assim. Mas, de qualquer forma, também sobrou um orgulho enorme de ter feito esse filme com eles e acho que realmente foi muito, muito legal. Bom, queria agradecer a presença do Mauro, queria agradecer a presença do Ivan, queria agradecer a presença de vocês e dizer sinceramente que eu não pude responder a todas as perguntas, mas acho que valeu pelo nosso encontro. Eu não sei se todo mundo que veio aqui hoje veio tendo lido as Memórias Póstumas, a Missa do Galo ou o Enfermeiro. Mas se cada um sair daqui, no mínimo interessado a ler as 8 páginas do Enfermeiro, as 7 páginas da Missa do Galo, olha, eu já vou ficar muito satisfeito. E se existir o céu, eu tenho a convicção de que o Machado lá do céu deve ter gostado desse nosso encontro. É a busca da felicidade. Obrigado, gente. Muito obrigado.